Bom dia. Abra uma apostila na página 159. Anotem no alto da página o nome dessa videoaula. Correção, exercícios, intensidade da corrente elétrica. I. Muito bem. O ideal é que você dê um pause no vídeo, leia, interprete o enunciado e tente fazer. No mínimo, você deve ser capaz de conseguir tirar do enunciado, identificar no enunciado os dados fornecidos. Ok? Bem, vamos lá. Primeiro, o filamento de uma lâmpada incandescente. Pessoal, a lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas que tinham um fiozinho enrolado dentro dela. Estão lembrados? Quando a corrente elétrica atravessava aquele fiozinho, era produzido muito atrito, e esse atrito fazia com que o fiozinho, chamado de filamento, ficasse incandescente, isto é, passasse a emitir luz. Naquele caso, além da luz, ele emitia também calor, muito mais calor do que luz. Por isso que aquele tipo de lâmpada foi abandonada. O rendimento dela era muito baixo. A função de uma lâmpada é produzir luz. Aquela lâmpada produzia muito mais calor do que luz. É aplicada uma diferença de potencial. 20 vezes 10 a 18 elétrons atravessam uma determinada... Então, espera um pouquinho. Uma diferença potencial é U. Aqui está escrito que a diferença potencial U é esse valor? 20 vezes 10 a 18? Não. Eu não tenho U. Então, o que é esse 20 vezes 10 a 18? Quantos elétrons estão atravessando o filamento, o fiozinho? Ok? Vocês já viram isso? Nós já aprendemos isso. Isso é número de cargas elétricas que entram em movimento. É o N. 20 vezes 10 a 18. Em um certo intervalo de tempo de 3,2 segundos. Então, T igual a 3,2 segundos. O que ele quer dizer com essa seção transversal do fio? Pessoal, imagina que a caneta é o fio, ok? Ao longo do fio, nós falamos longitudinalmente, ao longo do fio. Transversalmente ao fio. Então você vai imaginar algo perpendicular ao fio, tá certo? Então imagine aqui perpendicularmente ao fio, transversalmente ao fio. Na hora que eu olho na direção transversal, eu enxergo isso. Olha. Eu enxergo isso. Isso aqui é a área transversal do fio. Então ele está dizendo que por aqui circulam quantos? 20 vezes 10 a 18 elétrons. Estão passando por aqui em 3,2 segundos. Ok? Determine a quantidade de cargas elétricas. Nós já sabemos que quantidade de cargas elétricas é Q. E sabemos também que Q é igual a N vezes E. Portanto, Q é igual 20 vezes 10 a 18, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, já que esse E é o valor da carga elementar. Isso aqui dá 20 vezes 1,6, 32, vezes 10 a 18,
que é igual a 3,2. É só 18? Não. Meu Deus do céu. Então, voltando aqui. 20 vezes 0,6, 32. Na multiplicação, mantém a base. Somos expoentes. 10 elevado a 18. Então, 18 mais menos 19, menos 1. Isso aqui é igual a 3,2 coulomb. Vamos ao item B. Acompanhando aí na apostila de vocês. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então, ele quer o valor do I. Então, é só lembrar a definição de corrente elétrica. Quantidade de cargas elétricas que passam por um certo ponto em um certo intervalo de tempo. Quanto vale o Q? 3,2. Quanto vale o T? 3,2. Então, a corrente elétrica é igual a 1. 1 o quê? Unidade de corrente elétrica não é SI. Ampere. Item B. B não, C. C agora. Considerando que a diferença potencial nos terminais da lâmpada ou do filamento é... Então agora ele deu U. Ok? Vamos fazer um parênteses aqui. Todos os aparelhos elétricos ou eletrônicos precisam trazer essa informação. Qual é a DDP de funcionamento dele? Por quê? Aqui em Mogi das Cruzes, as casas são alimentadas com uma DDP, na maioria delas, igual a quantos volts? 220 volts. Se eu pegar um aparelho 110 volts e ligar numa residência onde a DDP é 220 volts, o que acontece? Vai queimar o aparelho. Então essa é a informação obrigatória. Muitos deles também trazem essa informação. Qual é a corrente elétrica de funcionamento? Por que ele traz essa informação? Porque quanto maior for esse valor, mais energia elétrica o aparelho vai consumir. Ok? Calcule a quantidade de energia elétrica. Pessoal, ele está pedindo aqui no item C para você calcular o quê? Quantidade. Ele pediu uma quantidade, mas não pediu quantidade de cargas elétricas. Então não é que. Ele quer energia elétrica. Nós já vimos que a energia elétrica é a energia potencial elétrica. É isso que ele quer. Além do, nesta situação, qual é a carga elétrica que circula pelo condutor? É o quê? 3,2 coulomb. Eu tenho Q igual a 3,2 coulomb. Então, peraí. Eu tenho U, tenho Q e ele quer energia potencial elétrica. Nós já aprendemos isso. Quem tem U, quem tem Q, tem trabalho Q vezes U. Cargas elétricas em movimento. Isso aqui representa cargas elétricas em movimento. E U eu tenho. Olha, mas o que tem a ver trabalho com energia? Nós já vimos também, desde o primeiro ano, nós sabemos que trabalho e energia são equivalentes. Tá certo? Então, se eu calcular trabalho, eu calculei energia elétrica. Então, a variação da energia potencial elétrica, ΔIP, ou simplesmente EPE, vai ser igual a Q vezes U 320. Qual é a unidade de energia no SI? Por que SI? Porque volt é SI, coulomb é SI. No SI é o joule. Ok? Aí o item
Determine a potência da lâmpada. Então, lá do primeiro ano, e eu relembrei na teoria que a definição de potência é energia sobre tempo. Não é isso? Quanto vale a energia? 320 Joule. Quanto vale o tempo? 3,2 segundos. Isso aqui vai dar 100. Qual é a unidade de potência no SI? Watts. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, a maioria dos aparelhos trazem essas informações. Uma é obrigatória. A DDP de funcionamento. Para não corrermos o risco de queimar o aparelho, ligando numa DDP errada. Junto com alguns trazem o valor do I. A maioria fornece o valor do U e a potência. Quanto maior for o valor da potência, maior vai ser a energia elétrica necessária para fazer esse aparelho funcionar. Mais elétrons terão que entrar em movimento para fazer esse aparelho funcionar. Muito bem. Enquanto eu enquadro aqui, procurem ler e entender o exercício 2. Se for necessário, dê o pause, interprete, dê o play e volte a acompanhar. Bem, ele está falando aqui sobre um acelerador de partículas. Não é o caso agora saber exatamente o que é um acelerador de partícula, mas ele dá uma ideia aí no enunciado. O que interessa para nós? Irá conter 10 a 14 prótons. Pessoal, 10 a 14 prótons. Prótons são cargas elétricas. Então está fornecendo N. 1 vezes 10 a 14. O percurso a ser percorrido por esses prótons é um percurso circular. Então esse aparelho, chamado acelerador de partícula, ele é circular. As cargas elétricas ficam circulando no interior dele. Dessa forma, efetuando 10 a quarta voltas por segundo. Ok? Aí ele deu o valor da carga elementar. Ele quer o valor do corrente elétrica. Corrente elétrica. Então ele quer I. Correto? Qual é a definição de I? I é Q sobre T. Não tenho Q, não tenho T. Temos que guardar, então, verificar se é possível calcular essas duas variáveis que estão faltando. Q. N vezes Z. Tenho N? Tenho. Tenho E? Tenho. Pessoal, lembrando que nesse cálculo é sempre em módulo. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 a... Mantenha a base sobre os expoentes. 14 mais menos 19, menos 5 coulomb. Ok? Essa carga elétrica corresponde a esse número de elétrons executando um percurso. O que é um percurso? Uma volta. Então isso aqui é por volta.
por volta. No entanto, ele dá 10 a 14 voltas. Então, o Q correspondente a esse número de voltas, como é que fica? Uma volta tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 5. Essa quantidade de voltas tem quanto de carga? Isso vezes o número de voltas. Isso aqui é o número de voltas. Ok? Então daqui sai que Q é igual a 1,6 vezes 10 a, novamente multiplicação. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 5 mais 4, menos 1. Coulomb. Eu não tinha Q, agora eu tenho Q. Ok? Chama de 2. Falta o tempo. Falta o tempo. Tempo correspondente a esta quantidade de carga elétrica. E esta quantidade de carga elétrica acontece em quantas voltas? 10 a quarta volta. O tempo gasto para efetuar 10 a quarta voltas é igual a quanto? Está escrito aqui. 10 a quarta voltas por segundo. Então, a cada segundo, ele executa esse número de voltas, que corresponde a uma carga elétrica igual a esse valor. Então, portanto, o tempo é 1 segundo. Não tinha T, agora T, agora tem. Pega 3 e 2 e volta em 1, porque nós estávamos parados lá em 1, esperando os valores de Q e T. Então, I vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 1, dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a 0,16. O quê? Ampere. Aqui, pessoal. Muito bem. Abram agora a apostila na página 160, exercício 3. Dê um pause no vídeo. Tentem entender o enunciado. Tentem, pelo menos, identificar as variáveis fornecidas no problema. Bem, vamos lá. Uma das especificações mais importantes de uma bateria de automóvel não é só em bateria de automóvel. Se você pegar a bateria do seu celular, ela tem um selo com várias informações atrás dela. Vem a DDP, vem a corrente e vem essa informação. Tantos AH. Geralmente 5.000 AH, 6.000, 7.000 AH. Qual é o significado desse AH? Essa é a pergunta. O A vem de ampere. O H vem de hora. E nós sabemos que I é igual a Q sobre T. Correto? Pessoal, aqui não está escrito ampere vezes hora? Não é a mesma coisa que I vezes T? Olha aí. Passa o T para lá. I vezes T é igual ao quê? É igual a quê? Então, esta informação, por exemplo, 50 HAH, ampere hora. Ampere hora. Está dizendo o quê? A quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria. Então, essa bateria fornece 50 amperes a cada 1 hora de funcionamento.
Então a alternativa correta é a E. Muito bem. Abram agora a apostila na página 161. Ele está mostrando aqui que nós já vimos lá em teoria. Nós temos aqui um aparelho elétrico que para funcionar é preciso ser ligado a uma DDP-U. Correto? Por quê? Porque para ele funcionar, nós temos que criar aqui um campo elétrico E, que vai colocar as cargas elétricas do aparelho, isto é, os elétrons, tem elétrons lá no aparelho? Tem, pessoal. O aparelho é constituído de condutores elétricos. Então está cheio de elétrons livres lá. Então quando eu aplico aqui uma DDP, uma diferença de potencial, esses elétrons entram em movimento. Lá na teoria, nós definimos, já usamos agora há pouco, a definição de potência de uma forma geral. Potência é energia dividida por tempo. Ele reescreveu aqui a ideia de potência em função das variáveis elétricas, que são I e U. Agora, como é que ele chegou a esse valor? Pessoal, aqui do lado, olha. Acabamos de ver, num dos exercícios, que trabalho é igual a Q vezes U. E vimos também que isso aqui é igual a variação de energia. Então eu posso escrever que variação de energia elétrica é igual a Q vezes U? Sim. Então voltem aqui, olha. Voltem aqui. Então daqui ele fez isso, olha. Vem aqui do lado. P igual. E é Q vezes U. Sobre T. Pessoal, pode ser ΔQ sobre ΔT, pode ser Q sobre T. O que é carga dividido por tempo? Carga dividido por tempo é corrente elétrica I. Então eu posso escrever que potência é I vezes U. Ou U vezes I escrita em função das variáveis elétricas. É óbvio que a unidade de P continua sendo watt aqui no SI. Tá ok? Muito bem. Aqui embaixo agora, quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? Escreva aqui do lado. Unidade prática de energia elétrica. Unidade prática de energia elétrica. Isto é, nós não estamos medindo a energia elétrica na unidade de SI, que é o Joule. Nós vamos medir nessa unidade. Então voltem aqui, ó. Vou voltar aqui. Escreva aqui do lado. P é igual a energia sobre tempo. Ok? P medido obrigatoriamente em quilowatt. Anotem isso. Qual é a unidade de tempo no SI? É segundo. Aqui não vai ser segundo. Aqui vai ser hora. Se eu quero saber quem é a energia, basta pegar o tempo e passar para lá multiplicando. Então vai ficar P vezes T é igual a energia. Correto?
Voltem aqui, ó. Anotem aqui embaixo e voltem aqui. Quilo significa 1000. E a letra que simboliza 1000, simboliza quilo, é o K. Eu escrevo aqui K. Watt, a letra que simboliza watt é W. Então, kilowatt é KW. Então, olha só aqui. Voltem aqui. Pensar só em termos de unidade. Unidade do P, obrigatoriamente em kilowatt. KV. Desculpe, KW. O tempo, obrigatoriamente em hora. Isso aqui é a unidade prática de energia. Então, quando a concessionária de energia elétrica manda a conta de energia elétrica, ela não vem em joule. Ela vem em quilowatt-hora. Então, quilowatt-hora é uma unidade de energia utilizada no dia a dia quando se trata de energia elétrica. Ok? Aqui embaixo ele fornece uma relação entre o quilowatt-hora e o joule. Anotem aqui do lado mais uma relação importante. 1 quilowatt tem quantos watts? Pessoal, K é um número, vale quanto? 1000. Então, 1000 watts. Procurem resolver os exercícios de sala de aula que estão nas páginas 162 e 163. Antes de assistir a videoaula correspondente às explicações e às correções desses exercícios. Tenham um bom dia.